Olá, seja muito bem-vindo. Mais um vídeo aqui nosso do canal. Hoje, sexta-feira, estou gravando esse vídeo em abril de 2025 e é indicação cultural, porque o cristão ele também lê, ele também ouve música, ele também assiste programas na televisão, no rádio, na internet. Na televisão, no rádio ele só ouve, né? Mas ele acompanha, ele também vê programas religiosos e não religiosos que não afetem os seus princípios. Então hoje nós iremos aqui fazer uma indicação de um filme de 2024, A Forja. Se você não foi no cinema na época, alugue esse filme aí, veja através dos streamings ou através da internet, mas é um excelente filme. Então a indicação cultural de hoje, sexta-feira aqui no canal, nós indicamos um livro, um filme e falamos um pouquinho sobre ele, trazendo um contexto, uma abordagem cristã. Então, se você já assistiu, já viu esse filme, coloca aqui nos comentários o que você achou, que a gente tenta debater melhor se você tiver alguma dúvida, mas eu estarei dando a minha opinião sobre o filme, a minha abordagem bíblica, espiritual, tentar trazer alguma coisa, algum conceito juntamente com você, tá bom? Então vamos lá. Vamos começar aqui já a falar desse filme. Antes, vou te pedir, inscreva-se no canal. Aqui é uma comunidade onde nós estudamos a palavra de Deus. Então, ter você aqui conosco é de fundamental importância para que o canal cresça. Quando você dá o seu like, o algoritmo do YouTube entende que esse vídeo é relevante e ele envia para muita gente, para mais pessoas, tá? Então, a gente tem tido bastante visualizações, mas às vezes a maioria das pessoas que vê o vídeo acompanha às vezes até o final, mas não é inscrito no canal e aí perde também as notificações. Aquele sininho ali, toca nele, coloca todas as notificações, porque todo dia tem vídeo novo no canal, tá? Só vídeo cultural, só indicação de livro, de filme, para o cristão ele também ter dentro aí do seu bojo, da sua vida, uma série de indicações de conteúdos bons que não afetem a vida cristã e também não sejam só religiosos. Por acaso, A Forja é um filme religioso, uma pegada cristã bem legal, mas eu vou indicar aqui outros filmes também seculares, mas que eu entendo que um cristão pode ver sem problema algum, tá? Mas além disso, nós falamos aqui de doutrina bíblica, falamos sobre acontecimentos, fatos que estão ocorrendo no mundo, que tem efeitos sobre a Igreja de Cristo que está espalhada sobre essa terra, tá bom? Fazemos aqui séries bíblicas, então tem uma série de conteúdos bons aqui, empreendedorismo, liderança, com as características, os fundamentos cristãos. Então tem muito vídeo, tem uma série de listas aí, dá uma olhadinha, tá bom? Também tem uma série sobre os livros da Bíblia, cada livro a gente está colocando aqui aos pouquinhos, então fique à vontade, usufrua, curta bastante desse canal, que é um canal nosso, tá bom? Para nos fortalecermos, trocarmos experiência, trocarmos conhecimento. Vamos continuar aqui então. Então, por isso que é importante você estar inscrito, notificar e sempre dar aquele joinha, aquele like, aquele gostei. E se não gostou também, dá lá e fala com a gente o que houve. Nós vamos procurar responder na medida do possível. Bom, retornando mais uma vez então ao filme. A Forja, ele fala de um jovem chamado Isaías. Se você não viu, eu não vou dar o spoiler do filme, vou fazer um apanhado geral aqui, só para a gente chegar a alguns conceitos que eu acho muito interessante. Ele é um jovem, 19 anos, representa naquele momento ali a geração atual, né? A geração que não trabalha, geração que não estuda, ele fica ali só jogando videogame o dia todo e jogando basquete. Sua mãe trabalha ali sozinha para sustentar a casa, o marido a deixou e ele então chega um momento que a mãe precisa de um apoio financeiro para pagar o aluguel. E aí ele vai então entrar numa empresa, começar a trabalhar numa empresa em que o seu patrão torna-se o seu mentor, tanto profissional como principalmente um mentor espiritual. E ali a vida do Isaías, né, é totalmente mudada, alterada, e esse patrão ele tem um grupo
em que eles começam a produzir na vida de outras pessoas esses fundamentos, esses princípios do evangelho, e cada um ali vai transformando a vida de mais alguém, e esse grupo é chamado de A Forja. Então, o resumo do filme é esse, os maiores detalhes, um filme muito legal, muito interessante, assista, porque é muito bacana. Agora, os detalhes aqui, né, do filme, eu deixo para vocês aí estarem vendo. Vamos lá. Quais são os princípios aqui dentro do filme que eu achei interessante? Primeiro, a forja, se você pegar, né, o instrumento forja, ele é um instrumento de edificação, se a gente trouxer para a questão bíblica. Por quê? É um instrumento que molda o aço, o alumínio, refina o ouro, ele forja você, e normalmente é um processo, esse molde é um processo duro. Então o filme fala muito de edificação, um processo de construção, um processo de mudança, um processo de alteração, um processo de maturidade, um processo de libertação. Então eu acho esses princípios muito interessantes no filme. O filme faz uma abordagem, o arco do personagem, do Isaías, que é o personagem principal, as mudanças que vão acontecendo na vida dele é muito interessante, e até na vida do seu mentor também, da mãe do Isaías, uma série de questões ali, mas eu acho que esse princípio é o princípio fundamental da forja, a edificação, você ser forjado com as durezas da vida, com os desafios que a vida te traz, e nem sempre, e o que é interessante eu acho na mensagem do filme, é que nem sempre aquilo que parecia ruim, por exemplo, a dificuldade financeira da família do Isaías, se transforma ou permanece, se perpetua como algo ruim. Por quê? Aquilo foi uma virada de chave, aquela dificuldade inicial foi uma virada de chave na vida do Isaías. Então, muito interessante para nós cristãos aprendermos com as lutas do dia a dia e não perdermos a esperança. A gente sempre acreditar que o amanhã será melhor, que Deus dará o livramento, que o Senhor está trabalhando, né? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, até as dificuldades cooperam para o nosso bem. Acho essa mensagem muito impactante no filme. Uma segunda mensagem, o poder da oração, a necessidade de orarmos. Tem muita oração no filme. Eu não vou dar spoiler, como eu falei, mas tem lá um grupo de oração. E a oração faz a diferença. E o que eu acho interessante também é que o filme aborda a questão das ferramentas espirituais, das armas espirituais que o crente deve ter e deve trazer para as suas batalhas humanas. Outro ponto maravilhoso. Acho que o filme trabalhou muito bem esse conceito. A necessidade do mentor, a importância de ter alguém mais experiente, a importância de ter um professor, de ter um mestre, alguém que tenha relevância, que tenha conhecimento, que tenha estrutura emocional, estrutura espiritual, tenha conhecimento e tenha virtudes, coisas boas para te trazer. Então o filme trabalha muito com a questão do exemplo, a importância de você estar num meio onde pessoas exalem virtudes, exalem coisas boas. Então esse também, terceiro ponto muito, muito impactante que o filme traz. Então se você puder, veja esse filme, você não vai perder. É um filme que tem uma pegada muito cristã, né? O contra, o que eu achei, o que a gente pode falar? O filme é muito bom, mas o que eu achei contra? Eu acho que ele é um filme um pouco caricato, ou seja, o Isaías ele era basicamente um garoto muito rebelde, né? Vida louca, como chamam, e do nada assim tem uma conversão e uma mudança de 360 graus na vida dele. Claro que Deus pode fazer isso, mas eu acho que se o filme fosse mais progressivo, ou seja, se essa mudança fosse com mais dificuldade, fosse mais paulatina, mostraria a realidade de muito mais pessoas. Então, se tem uma crítica, deve ter. Se você tiver uma crítica aí, coloca aqui pra gente também ver o filme de outra forma. Mas a crítica que eu faço ao filme, vou ficar com uma só para também não atacar muito o filme. Claro que não é um filme perfeito,
qual filme é perfeito, mas se eu puder trazer aqui uma crítica ao filme, seria essa. Eu acho que o arco do Isaías foi o caminho do personagem, a trajetória do personagem, ele é muito rápida, ele se converte e se firma muito rapidamente. É impossível isso acontecer na vida de alguém? Não, obviamente não é. Mas fica parecendo aquele filme meio margarinazinho, muito perfeitinho. Não sei se vocês também tiveram essa percepção, tá? E quando a gente sabe que na vida real o cristão ele tem falhas, mesmo sendo um servo de Deus, mesmo tendo se convertido real e verdadeiramente, ele cai, ele tropeça, ele sobe de novo e lá daqui a pouco ele está lá embaixo. Claro que esse processo não tem que ser toda hora, a gente não pode ser aquele sobe e desce constante, mas existe um momento de fraqueza, existe um momento de dificuldade, e principalmente quando você é muito desregrado e você se converte ao Senhor, o processo de libertação normalmente, óbvio que isso não é uma regra e que Deus pode fazer todas as coisas, eu não estou dizendo o contrário, mas se o filme abordasse uma libertação mais lenta, na minha concepção, traria uma realidade melhor para o filme, ficaria mais real, ficaria mais comum, eu acho que isso impactaria ainda mais o público. Óbvio que a gente tem a questão do tempo, né? Um filme você tem 1 hora ali, 1 hora e meia, 2 horas no máximo, porque é um filme muito longo, as pessoas hoje, né, com a corrida do dia a dia, com esse estresse, esse mundo globalizado, as pessoas querem cada vez um tempo menor para curtir as coisas. Então os filmes tendem a não ser tão longos e talvez seja por isso, trazendo aqui uma desculpa, né, para a produção, uma justificativa, pode ser isso, eu não sei, mas se for, eu entendo. Realmente é pouco tempo, então você tem que fazer mudanças no personagem, a construção do personagem tem que ser muito rápida, o que torna muitas das vezes o personagem um pouco superficial, que não é o caso do Isaías e nem dos outros personagens. Eles têm uma profundidade interessante dentro de um tempo muito curto. Claro que os temas que foram trabalhados no filme são muito interessantes, são muito profundos e precisaria de mais tempo, mas eu acho que como um filme, entretenimento e um despertamento para você inicial, vale muito a pena, então eu deixo para você, fica aqui a minha dica para o final de semana, filme A Forja. Se você já viu, pega aí o que eu falei, veja de novo com esse olhar e traz aqui comentário, vamos debater, vamos refletir um pouquinho mais sobre esse filme. Uma ótima sexta-feira, ótimo final de semana, que Deus te abençoe sempre. Não se esqueça de se inscrever no canal. Fica com Deus.